Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que Deus dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Mas quem são os que Deus conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29. O verbo conhecer tem, segundo a linguagem bíblica, também o sentido de fazer parte do corpo de outra pessoa. Aqueles a quem Deus conhece são aqueles os quais o seu Espírito Santo faz parte de seus corpos, vive, faz morada, divide o nosso corpo com o nosso espírito. Aqueles que recebem o poder, o Espírito Santo de Deus, através da fé verdadeira, do dom que não existe em nós, que é dado pela graça, pela vontade de Deus, que nos capacita a crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne do corpo material, e nem da vontade de homem mortal, mas da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Mas porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque somente os que têm o Espírito Santo de Deus habitando em seus corações têm a capacidade de obedecer a Deus por temor, pelo sentimento de profundo respeito e obediência, que somente os filhos que são escolhidos por Deus possuem. Os outros, que são criaturas de Deus, conhecem apenas o temor, o medo através da prática da desobediência, do pecado. E por isso tem medo da morte, da condenação por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, do pecado, para outra vez estades em temor, com medo da morte, da condenação por Deus. Mas recebestes de Deus o Espírito Santo, de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito Santo testifica, ele dá provas com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados por Deus. Porque se viverdes segundo a carne, ou seja, fazendo a vontade do corpo material, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes, ou seja, crucificar as obras do corpo material, vivereis. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque uma pessoa, gente, só consegue negar a vontade da sua carne em pecar, renunciando a si mesma e santificando, tomando-a como a sua cruz para seguir o Senhor Jesus, se for escolhido por ele, se for seu discípulo, se tiver recebido o poder de Deus para conseguir realizar tal ato. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne,
as criaturas, os que são criados por Deus, eles se inclinam, ou seja, eles fazem a vontade do seu corpo material para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, ou seja, os escolhidos, os filhos de Deus, eles para as coisas do Espírito, eles fazem a vontade do Espírito Santo de Deus, do corpo espiritual, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 12. Porque a inclinação da carne, gente, do corpo material é pecar, é morrer. Mas a inclinação do Espírito é vida, é paz com Deus. Porquanto a inclinação da carne é ter inimizade contra Deus, pois a carne não é sujeita à lei de Deus, à lei da vida, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, as criaturas de Deus que só fazem a vontade do seu corpo material, não podem agradar a Deus, gente. Vós, os escolhidos, os filhos de Deus, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E isso se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. Não é filho de Deus, é criatura de Deus, sujeita à vontade do pecado e não à vontade de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, o corpo material, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, o corpo material, para viver segundo a carne. Mas por que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da lei do pecado e da morte? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque o Senhor Jesus, ele veio em semelhança da carne do pecado. Ele só parecia humano e pecador, mas na verdade ele era o próprio Deus, Espírito Santo e imaculado encarnado. Como ele cumpriu a sua própria lei, matando seu próprio corpo imaculado, ele, Deus, aboliu a lei e a condenação para os seus escolhidos, para aqueles que recebem o seu Espírito Santo, para os filhos de Deus que andam, ou seja, que fazem a sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não fazem a vontade do corpo material, mas segundo o Espírito, que fazem a vontade de Deus. Porquanto o que era impossível à lei, o Velho Testamento, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne e do pecado, e através do pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei, gente, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, os seus escolhidos, quem será contra nós? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. A única coisa que podemos dizer é que quem pode se opor a Deus e aos seus planos? Se Deus está acima do bem e do mal, acima de tudo e de todos. Romanos capítulo 8, versículo 28, 32, 34, 38 e 39. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, dos escolhidos, dos seus filhos, daqueles que recebem o seu Espírito Santo e o obedecem. Deus, aquele que nem mesmo seu próprio Filho Jesus Cristo poupou, antes o entregou por todos nós, os seus escolhidos, os seus filhos, os que recebem o seu Espírito Santo e o obedecem.
Então como nos não dará também com ele todas as coisas, gente? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, gente? Pois é Cristo que morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus que intercede por nós. Porque eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh glória! Jesus te ama. E se nós verdadeiramente o amamos, não vivemos mais fazendo a vontade da carne e do corpo material não, gente, mas do Espírito Santo. Isso se é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas se alguém, gente, não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. Ele não é filho de Deus obediente, mas é criatura de Deus, desobediente e pecadora, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que Deus dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Dani e Miguel.